Pessoal, tudo bem? Enfim, nós chegamos no PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS é um imposto que tem muita lei para estudar, mas a gente vai conhecendo aos poucos, e assim, depende muito de produtos, de situação, de operação. Mas vamos lá, eu coloquei algumas bases legais, né? O PIS e COFINS, ele é um imposto instituído pela Constituição Federal, um imposto federal, no seu artigo 195, e ele, depois tem as leis complementares, né? 7 de 1970, 70 de 1991, a PIS, o PIS e a COFINS. Então, assim, apesar de serem sempre legislações separadas, de serem dois impostos separados, a base de cálculo é o mesmo. Então, assim, tudo que se aplica ao PIS se aplica a COFINS, tá? Então, essa é a parte legal. O PIS e o COFINS têm dois regimes, o regime cumulativo e não cumulativo. No regime, na incidência cumulativa, aí tem a Lei 9.718/98, não há apropriação de crédito. A tributação, normalmente, a regra geral é pelo lucro presumido. Então, funciona da seguinte forma: a empresa é tributada pelo lucro presumido, ok. Vamos pensar numa empresa de imóveis, que tem locação de imóveis. Então, ela recebe esses valores de aluguel, né? Essa atividade é uma atividade que é presumido, lucro presumido, porque não compensa ser, não pode ser simples e não compensa ser real, porque não tem despesa, né? Então, ela é normalmente tributada pelo lucro presumido. Então, na incidência cumulativa, não há créditos. Então, vai ser só o débito. A diferença da cumulativa para não cumulativa, que na não cumulativa você pode apropriar o crédito, só que a alíquota é 1,65 e 7,6. 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS, tanto no crédito quanto no débito. E na cumulativa é 0,65 em 3 e 3, então ela é uma alíquota menor, só que não tem crédito. Então, quando eu faço uma apuração na incidência não cumulativa, que normalmente a empresa lucro real, eu aplico 7,65 no crédito, independente de qual empresa eu estou comprando. Se eu estou comprando do Simples, se eu estou comprando de uma outra, de uma lucro presumido, de uma outra real, eu vou aplicar essa mesma alíquota, tá? Então, essas são as alíquotas. Cada um tem bastante detalhe de PIS e COFINS. Então, hoje, assim, é uma experiência inicial, né? É, tem o DARF, que aí você vai pagar um DARF de PIS, um DARF de COFINS. Eles têm um código específico quando é na incidência cumulativa e quando é não cumulativa, quando é presumido e quando é real, certo? E no Simples Nacional? No Simples Nacional, dentro do DAS também tem o PIS e a COFINS, certo? Só que aí, assim, a gente não fala nessa questão de cumulatividade e não cumulatividade, porque não se enquadra. Então, ele paga a alíquota proporcional à sua receita bruta e vida que segue. A gente, então, tem essa regra da cumulatividade para o lucro presumido e não cumulatividade para o lucro real. Mas no inciso 25 do artigo 10º da Lei 10.833, fala sobre o software. Então, se você tem uma empresa com esse tipo de atividade, você tem que dar uma olhadinha lá, porque a empresa ela pode ser tributada no lucro real, mas essa atividade ela é não cumulativa. Opa, ela é cumulativa. Eu tinha uma empresa que eu fazia apuração, ela é tributada pelo lucro real, e ela tinha essa atividade, então quando ela prestava esse tipo de serviço, eu apurava o PIS/COFINS dela cumulativamente. E ela tinha uma outra atividade de representação comercial. Quando eu apurava o PIS/COFINS dessa outra atividade, eu apurava não cumulativamente, ou seja, com essa alíquota não cumulativa e quando era cumulativa com essa alíquota. Então ficava separado, mas depois se no fim, né, era tudo PIS e COFINS, tributava, somava os dois valores, né? Somava assim, o DARF de uma é um código, o DARF da outra é outro código, tá? Então, assim, a gente fala soma o PIS e COFINS, mas não que soma para gerar o DARF, são separados. Ok. O PIS e COFINS, então, assim, qual que é a ideia central?
é o faturamento, o recebimento. Então, às vezes acontece assim de não ser necessário a emissão de nota fiscal para alguns tipos de faturamento, mas isso não significa que você não tenha que pagar PIS/COFINS. Então, recebeu, vai pagar o PIS/COFINS. Essa é a regra geral. Essa é a ideia. Teve o faturamento. Eu vou dar um exemplo. A locação. A locação, ela não tem emissão de nota fiscal, não tributa ISS, locação de bens móveis e imóveis, né? Não tributa ISS, então não tem nota de serviço, e não tributa ICMS, então não tem nota de produto. Mas a receita em si é tributável na esfera federal, então eu vou registrar esse recebimento para apuração do PIS/COFINS, e isso com todas as receitas da empresa. Então, vamos pegar o que a empresa recebeu, né? Lógico, depende de cada atividade e N situações, mas a ideia central para a gente tributar a PIS/COFINS é o recebimento. A empresa teve um recebimento, auferiu receita, ela vai tributar o PIS/COFINS. Aí começam os benefícios, as isenções, imunidade. Então, a imunidade é na Constituição Federal, né? Toda imunidade é lá que a gente vai analisar. Então, aqui tem a base legal para a gente dar uma olhadinha. Produtos isentos. Aí, eu coloquei tabela aqui. Eu vou explicar por quê. Produtos monofásicos. O monofásico eu já falei anteriormente em outro vídeo. Principalmente quando eu estava falando do monofásico em relação ao Simples Nacional, né? Que o Simples não paga PIS e COFINS dos produtos monofásicos. Então, o monofásico, a ideia é que quem paga? A indústria ou o importador, eles pagam uma alíquota majorada. Ou aí os demais da cadeia não vão recolher o PIS e COFINS, tá? Então, isso é tudo na CST a gente consegue identificar. Então, por exemplo, uma indústria produz um produto que é monofásico. Deixa eu pensar numa autopeça, um produto monofásico de autopeças. Ok, então a CSD que ele vai aplicar é a 02, porque ele está fazendo recolhimento. Tá bom. Nas demais cadeias, a CST vão ser 04, que é um produto monofásico que já foi recolhido anteriormente, que não é aquela empresa que fez o recolhimento. E então, seguindo o 04, que nem eu vou fazer a apuração de uma empresa, eu posso olhar qual que é a CST da compra para ter uma base do que o meu fornecedor me mandou. Se ele me mandou a 04, ele está me mandando um produto monofásico. Mas lógico, a gente vai olhar a base legal porque pode vir de empresas do Simples, pode vir errado. Então a gente analisa as bases legais para a gente poder seguir a próxima operação, né? A nossa venda. A substituição tributária também no PIS/COFINS. Então, a gente fala em substituição sempre do ICMS, no PIS/COFINS também tem, mas é que são poucos produtos, cigarro, motocicleta, tem mais alguns outros produtos, são bem poucos assim, então a gente acaba, acho que tem autopeças, não. Tem alguma coisa que a gente vai dar uma olhadinha, mas a gente nem cita muito a substituição tributária, porque ela realmente acaba não sendo assim, das nossas atividades do dia a dia que a gente tem, não interfere. A alíquota zero ela é bem importante. Então, o que é a alíquota zero? O produto está com alíquota zero, então ele pode deixar de estar, né? Então, a gente fica atualizado nisso. A suspensão, ixi, ficou separado aqui. A suspensão também tem suspensão do PIS e COFINS. E assim, ó, as legislações tributárias, elas mudam muito, tem muita coisa para acompanhar. Então, o que a gente faz? A gente entra no site da consultoria e verifica as atualizações. Eles nos enviam e-mail com toda a atualização federal, estadual, municipal, de todos os departamentos, e a gente analisa, a gente vê se enquadra nos nossos clientes, na nossa atividade. Mas assim, quando a gente vai pegar uma empresa, que a gente vai fazer uma análise de um setor, de um setor que a gente ainda não fez. Por exemplo, nunca trabalhei com gráfica. Aí aparece uma gráfica para eu analisar. Então, eu tenho que estudar tudo que envolve na parte municipal, estadual, federal, tudo que interfere, quais os benefícios que ela pode usar, assim, assado, em quais situações.
Então, assim, o que que nos ajuda? Como que tem um norte? É a consultoria, o site da consultoria que nos ajuda nisso. Então, eu coloquei as tabelas aqui, eu vou mostrar o porquê. Tá aqui. Eu gostaria que vocês olhassem da seguinte forma, ó. A gente entra aqui no site da Receita, do SPED, e aqui em contribuições, downloads, tabelas, tabela na apuração. Então, aquelas tabelas que eu coloquei aqui para vocês são as tabelas correspondentes a esses benefícios fiscais. Então, a tabela de isenção, vamos conhecer algumas, que não vai dar para conhecer todas, mas para a gente, assim, ter uma ideia de onde pesquisar. Então, assim, o site da consultoria, que vai nos direcionar, mas às vezes a gente está com tempo para dar uma olhadinha, conhecer o site, porque tem muita coisa em vários sites que às vezes a gente fala, nossa, isso aqui tá aqui tão fácil, e a gente acaba não sabendo pesquisar. É lógico que para isso você precisa de tempo, a gente faz isso mais para o final do mês, né, que já entregou as obrigações. A tabela 4.3.3, ó, ele fala que é a CST do PIS. Então, se a gente abrir ela, não vou abrir todas, abrem todas aí para vocês conhecerem, mas eu vou abrir essa primeira, que é uma tabela de CST. Ah, eu não vou conseguir colocar aqui. Isso. Aí é uma tabela de CST, então CST 01, alíquota básica. 02, alíquota diferenciada. 4, revenda monofásico. 5, substituição. 6, alíquota zero. 7, isento. 8, sem incidência. 9, com suspensão. E 49, outras saídas. E aqui é a mesma coisa para entrada. Então, de acordo com esses benefícios que eu tenho aqui das tabelas, então, aqui é a mesma coisa, só que para o COFINS. Aí eu tenho, vamos descer aqui, ó. Tem crédito presumido, agroindústria, monofásico, substituição, zero, isenção, sem incidência, suspensão. Então, tem muita coisa aqui para a gente estudar. Deixa eu pegar aqui, ó. Voltar. Então, essas são as CSTs, certo? Então, aqui é a primeira tabela. A segunda é a mesma coisa, só que da COFINS. A terceira, vamos ver essa daqui. Acho que é aquele código que... Tabela de código de contribuição social apurada. 01, alíquota básica, não cumulativa, não cumulativa, alíquota diferenciada. E assim vai, ó, atividade imobiliária, substituição, venda para a Zona Franca de Manaus, 32. Então, pessoal, é muito interessante. Acho que eu estava entrando em uma, falei, nossa, isso daqui tá aqui, eu preciso até dar uma olhada melhor. Deixa eu ver, essa foi a terceira, né? Acho que foi essa que eu entrei e falei, nossa, isso aqui eu tenho uma atividade imobiliária, preciso dar uma estudada. Tipo de crédito. Acho que foi essa. Não, não foi essa, não. Deixa eu ver se eu. Ah, eu não vou ficar procurando. Ajuste a crédito, presumido, monofásico. Ah, monofásico, eu vou mostrar uma coisa. Na monofásico. Então, assim, essas tabelas que têm o benefício, o que que é legal? Como o PiscoFins tem muita base legal, tem muitas leis, né? Não é centralizado em um único local, a gente vai pegar aqui, ó, e descer na tabela até o final, que ela cita as leis. Ó, então, se eu tô falando, quero saber sobre medicamento e artigos de perfumaria, olha qual que é a lei. E ele fala, o 201 tá nesse inciso, nesse artigo, nessa lei. Vamos ver o que é o 201? 201 é a natureza, né? 201. Os produtos farmacêuticos. Então, se eu quero saber sobre esses produtos, eu tenho a base legal aqui embaixo. Acho legal essas tabelas por causa disso. Deixa eu mostrar a do alíquota zero, que ela tem tanto
alíquota zero, que é a CST 06. Então, quando eu vou vender um produto com alíquota zero, eu utilizo a CST 06 para identificar que é um produto alíquota zero. E aí tá, tô vendendo um produto alíquota zero. Aqui esse código é a natureza, essa informação ela vai lá no SPED. Então, quando eu preencho o cadastro do produto lá no meu sistema, eu coloco que ela é uma CST 06. E porque na natureza eu coloco esses códigos aqui, ó. Porque é um adubo. Vamos descer aqui. Vamos ver. Óleo diesel. 309 produtos classificados neste NCM. Acho que tem uns que falam o que é o produto mesmo. Informática. Papel. Ah, acho que não é nessa então. Achei que fosse nessa que falava qual que é o produto. Não, mas tem que ser nessa. Deixa eu ver. Mas eu não sei como que está. Deixa eu voltar aqui em cima. É aqui mesmo. Não, queijos, que era produtos alimentícios que eu estava procurando. Queijos, soro de leite, farinha de trigo. Então tá, eu cadastrei a minha farinha de trigo como alíquota zero. Mas qual que é a natureza? 113. Então tem que cadastrar ela também para essa informação ir lá no SPED e ficar certinho. O que que acontece? Não a gente, né? Mas a gente coloca 999 para todos, que é um código genérico. Então passa, ok, fica constando lá. Mas não é o certo. Se cada um tem a sua natureza, a gente coloca certinho correspondente a cada produto. Isso lá no cadastro para já levar para o SPED, porque a gente corrigir isso no SPED é impossível, né? Na FD Contribuições. E aqui embaixo o que eu queria mostrar é isso, são as leis correspondentes a cada código, então a cada benefício, a cada lei correspondente à sua alíquota zero. Então, ó, 10.925, 10.865, 9.718. Então, aqui tem a base legal. Acho que a gente tinha visto 113, né? Que era a farinha de trigo. 10.925 no artigo 1º e mais lei para cá. Pensa num PiscoFins que tem inglês. É assim mesmo, gente. PiscoFins é bem, não é trabalhoso, mas tem muita lei. Muita base legal, porque depende muito do produto. Na verdade, assim, toda a tributação depende do produto. O ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS. Ainda bem que o IRPJ e CSLL é diferente, né? Então, não é por produto, mas a gente vai entender mais para frente como que funciona a tributação. Então, deixa eu ver o que mais que eu anotei para falar para vocês. Então, aqui eu coloquei cada tabela, né? A receita financeira. A receita financeira é a ideia assim, a empresa está com valor aplicado e teve rendimentos dessa aplicação. Isso é a receita financeira. Então, no lucro presumido, a CST 08 não incidência, não incide PIS e COFINS sobre essa receita. Mas no lucro real ela incide, a gente coloca a CST 02 porque ela incide, mas não é uma alíquota, não é 1,65 e 7,3 que é a alíquota básica, é uma alíquota diferenciada. Então, é 0,65 para o PIS e 4% para COFINS. Isso daqui fica lá no F100 no SPED. A gente vai ver o SPED mais para frente. E assim, gente, tem tanta coisa mais para frente para a gente ver, mas é assim, a primeira parte que eu queria passar eram essas bases legais. As bases legais do ICMS São Paulo, né, que é onde eu estou, a base legal do IPI e a base legal do PIS/COFINS. E agora sim, a gente vai vendo muita coisa, tem muita coisa para a gente ver e depois a gente vai começar a fazer a apuração. Aí vários tipos de empresas, se vocês quiserem que faça uma apuração da sua empresa, de uma empresa que você quer analisar, a gente faz para a gente ir conhecendo, aprendendo, né? Muito legal. Essa parte a análise fiscal, o trabalho de um analista fiscal é muito de leitura. Vocês podem ver que eu indico bastante leis, porque esse é o trabalho mesmo. A gente faz a apuração, a gente tem esse trabalho operacional, vamos dizer assim,
Mas basicamente, assim, mais da metade do nosso tempo a gente passa lendo, estudando as legislações, as tributações, as alterações que são diárias, né? Então, bom, é isso, de PIS/COFINS é isso que eu quero passar. E vamos conhecer, né? Vamos estudar. Ó, tem muita tabela aqui pra gente ver. Eu abri todas hoje pra gente, pra dar uma olhadinha e achei umas coisas bem interessantes. Eu não consegui achar pra mostrar pra vocês. Um que eu tinha encontrado. Deixa eu tentar a última, deixa eu ver se é essa. Ah, essa eu já baixei, não é? Apareceu uma. Ah, que pena. Mas tudo bem. Ó, o hatch, ó. Quem tem hatch? Eu tenho hatch. Então tá bom, gente. Até a próxima. E a gente vai aprender um pouquinho de cada vez, a gente vai conhecendo. E eu falo, né? Vamos estudar, vamos ler. Eu sei que é trabalhoso, mas é muito legal, é muito bom, assim, você saber onde buscar, ter as bases legais e ter, assim, com essa base legal, você sente confiança de passar para o seu cliente como que tem que ser feito, né? Quando ele te questiona, ele vai sentir essa confiança em você, você vai transmitir isso, tá bom? Até mais, agora sim, até mais.